Volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí na nossa TV Cidade Verde. Minhas irmãs, meus irmãos, na semana passada nós mostramos aqui alguns aspectos da cidade de Amarante. E vocês viram que a despeito da falta de cuidado, a despeito da pouca preocupação dos responsáveis pela cidade, Amarante é uma cidade muito linda. E hoje nós vamos mostrar um belíssimo exemplo de um cidadão que, não sendo amarantino, ele é de Sousa, na Paraíba, construiu um memorial vivo. Eu estou falando vivo porque é a clínica particular do Dr. Tatá que ele transformou num espaço em homenagem ao poeta. Confiram essa matéria e confiram a importância do trabalho desse moço que ama com ação. Numa cidade onde tudo é decadência, onde as pessoas se aliaram ao tempo para destruir tudo, tem uma casa ainda relativamente preservada aqui, o número 198. Aqui nasceu o grande poeta, o maior poeta de Amarante hoje, um dos maiores do Piauí, que é o Carvalho Neto. Carvalho, não bate uma tristeza ao ver tamanha decadência numa cidade que você aprendeu a amar? É, exatamente. Inclusive, essa rua, a rua em que eu nasci, ela está totalmente transformada. A cidade, na realidade, eu guardo na memória. Essa não é mais a sua cidade? Não. Pô. Ela perdeu muito do sentido. Começa com esse asfalto pavoroso. Isso aqui era calçado com pedras, e essas pedras tinham uma história. Esse asfalto pavoroso que deformou a rua. Essa rua grande, qual é o nome dessa rua? Aqui é a Avenida Desembargador Amaral. Amaral, quer dizer, que é a rua grande de Amarante, né? A rua que leva ao cais do porto. Franquinaldo, bora mostrar uma outra casa ali. Vamos mostrar um casario aqui, a Casa dos Azulejos. Olha a casa, o beiral, a porta, o desenho da porta e os azulejos portugueses. Quantas vezes você já veio a Amarante? Quantas vezes não já dançou carnaval fora de época aqui? E nunca se deu ao trabalho de ver a beleza desses azulejos. São azulejos portugueses mesmo, atravessaram o mar, o Atlântico, para chegar até aqui. E ainda está. Essa casa está relativamente bem conservada. Se você comparar ao conjunto da ópera, essa casa ainda está bonita, bem bonita. É um casarão lindo, uma arquitetura de época e com os azulejos preservados. Ainda sobra alguma coisa, mínima, algumas fachadas. Olha a beleza dessas portas, dessas janelas. Eu fiz um livro chamado Argila da Memória, do Clóvis Moura, e o Fernando Costa desenhou todas essas janelas. É bom guardar essa imagem porque amanhã ou depois elas poderão estar apenas na memória. O tempo e o descompromisso com a história vão deformando a cidade. Olha que belíssima construção, bonita sobre todos os aspectos. A casa é bonita, está mais ou menos preservada, os paredões, as portas ainda são originais. As treliças, Franquinaldo, mostra a treliça lá em cima, como isso é bonito, é delicado. É uma casa realmente que devia ser preservada. Poderia ser uma fundação, poderia ser... De quem é essa casa, poeta Carvalho Neto? Doutor José Eudócio. Está aí. É uma casa que ainda está relativamente preservada. Aqui, esses dois imóveis aqui, pertencem à família Moura. Então, seguramente, o poeta Clóvis Moura nasceu numa dessas casas aqui. Não há nenhuma indicação. É assim que se destrói a memória de um povo. Minhas irmãs, meus irmãos, numa cidade
em que da Costa e Silva está praticamente em todo lugar, pelo menos na boca das pessoas, como lá no Evangelho, aqui o poeta não está na boca, está no coração. Doutor Francisco Almeida, conhecido como Doutor Tatá, construiu uma clínica. E essa clínica, tudo nela, aqui na rua da Costa e Silva, número 38, tudo nessa clínica, neste espaço, tem alguma coisa do poeta da Costa e Silva. Ó, para começar mostrando essa belíssima parede, eu diria a você que é a coisa mais bonita que existe hoje nessa cidade. Não estou falando da parte antiga, da parte moderna, essa parede aqui da clínica do Doutor Tatá. E ali, no ponto mais alto, encimando ali, um circo com o livro na mão, uma estátua, não é? Uma escultura representando o poeta da Costa e Silva. O poeta está presente na vida do Doutor Tatá em tempo integral. É a única pessoa no mundo que conhece todos os poemas do da Costa e Silva, sabe a página do livro onde está o poema, sabe onde encontrar. Então, Franquinaldo, por favor, começa mostrando a parede. Essa parede é bela sob todos os aspectos. É uma parede bonita, é uma parede bem construída, artisticamente bem construída, com esse tijolo comum. Esse tijolo que nós fazemos aqui no Piauí. O arquiteto que fez isso, fez com muita propriedade, com muito cuidado. Essa desarrumação é simplesmente fantástica. E aqui, na parte mais alta, figuras pintadas pelo Ostiano. Cada um desses painéis remete a um determinado texto do poeta. Isso é uma obra de arte. O Ostiano está presente aqui, retratando a obra do da Costa e Silva. Nós estamos agora conversando com um cidadão que não só idealizou, mas que construiu essa bela clínica que presta serviço aqui à comunidade amarantina e funciona também como uma espécie de museu. Agora, o curioso é que o Doutor Tatá, como é carinhosamente conhecido na cidade, não é de Amarante. Ele é de Sousa, na Paraíba. Mas nenhum outro amarantino, nenhum outro brasileiro sabe tanto de da Costa e Silva quanto esse cidadão. Mas quando foi que Vossa Mercê descobriu da Costa e Silva? A minha inspiração vem principalmente da vizinha. A vizinha foi assim o meu esteio. Eu lembro que ela me emprestou um livro do da Costa e Silva que falava dos 100 anos do nascimento do da Costa e Silva. E isso me inspirou bastante. A poesia do da Costa e Silva fascina a gente, como também a cidade, o seu povo. O povo amarantino é um povo assim amável, um povo querido, um povo extraordinário. E foi aqui onde a gente, como médico, se inspirou e passou a desenvolver um trabalho na área de imagem e na área de clínica médica. Mas o senhor não conheceu o da Costa e Silva na escola, não estudou a poesia dele, só veio conhecer depois por meio da vizinha? Eu conheci a poesia do da Costa e Silva em João Pessoa. Quando eu fazia o ensino médio, eu conheci lá. Principalmente Você leu o quê lá? Saudade. Ah. Saudade era o carro-chefe na época da gente, lá em João Pessoa. E depois aqui em Amarante foram as outras obras dele, que a gente procurou estudar, ler bastante, e a gente se tornou assim apaixonado pela obra do da Costa e Silva. Bem, ele está falando apaixonado, mas acontece que tem algum poema do da Costa e Silva que você não saiba? E qual? Na verdade, a gente estudou muitos poemas da Costa e por incrível que pareça, nós temos 20 anos lendo essa obra. E eu leio essa obra todos os dias, para que a gente, às vezes, a memória não traia a gente. Então, aquilo que a gente conversou ontem, eu leio todos os dias da Costa e Silva, durante 20 anos. Você vai lendo esporadicamente ou tem um plano? Você lendo numa sequência ou lê esporadicamente o que você encontrar pela frente? Eu leio esporadicamente. Eu já li todos os livros dele, mas eu vou lendo esporadicamente as poesias que mais chamam a atenção, a gente para mais nela, lê mais, é assim. Bem, ontem, durante uma conversa nossa à noite, o doutor Tatá, ele disse mais ou menos uns 20 poemas da Costa e Silva, inclusive poemas longos, como o Carrossel, o Fantasma, o poema Sangue, que não é um poema fácil. Além de uma memória prodigiosa, revela mesmo amor pela obra do poeta. Parece-me que Amarante gosta mais
muito o nome do poeta do que da poesia do Da Costa Silva. Eu não vejo muito no Piauí esse poeta ser lido, não. E eu sou editor do Da Costa Silva. Eu digo que o poeta Da Costa Silva, para mim, na minha visão, na minha maneira de ver, é assim a paixão dos amarantinos. Sim, mas é uma paixão alegórica. Eu queria saber a paixão do conhecer a obra do poeta. É porque, às vezes, a gente precisa ser provocado. E nem sempre a gente é provocado. Então, por exemplo, a Bizinha me provocou. E foi através dessa provocação da Bizinha que eu me tornei esse poeta. Esse apaixonado pela obra do Da Costa Silva. Bem, uma revelação que eu não faço na televisão com frequência. O primeiro livro do Da Costa Silva foi publicado no Recife em 1908, Sangue. Esse livro levou um século para chegar ao Piauí. Um século exatamente, 99 anos, e chegou pelas minhas mãos. Eu editei o livro Sangue. O Da Costa Silva nunca tinha sido editado no Piauí. A primeira vez que se editou Da Costa Silva no Piauí, fui eu e o professor Paulo Nunes editamos a antologia poética dele, organizada por ele em 1934, que você conhece muito bem. Então, eu acho estranho que você venere um poeta sem ler a obra dele. A imagem do poeta, a figura do poeta, a alegoria, isso não tem importância, o doutor Tatal, o senhor sabe disso. É preciso amar o poeta, e se ama o poeta através da obra dele. Olha, eu vou revelar uma coisa aqui, que às vezes em Floriano, eu sou de Floriano, minha infância foi toda em Floriano, e eu vim para Amarante de 20 anos para cá. E às vezes alguns amigos dizem assim, olha, nós precisamos arranjar um poeta em Floriano para o Tatá se apaixonar por ele, porque ele está inteiramente apaixonado pelo Da Costa Silva. E nós precisamos trazer o Tatá de volta para cá. Bem, o problema é que não nascem dois Da Costa Silva no Piauí com muita frequência, não. Você sabe que não é assim. O Da Costa Silva foi, num determinado momento da poesia brasileira, ele esteve no mesmo patamar de Augusto dos Anjos, ele esteve no mesmo patamar de Olavo Bilac, cada um fazendo da sua maneira, cada um com o seu universo. O Da Costa Silva mais telúrico, o Da Costa Silva mais lírico, o Augusto dos Anjos mais voltado para um universo um tanto estranho, uma poesia cientificista, mas em termos de qualidade, o parâmetro é o Augusto dos Anjos. E eles foram colegas de faculdade em Recife, né? Fizeram faculdade juntos em Recife. E o poeta também cativou assim, uma grande amizade com ele e com Assis Chateaubriand. Foram colegas de academia lá em Recife, em 1908, e eles cultuaram essa amizade por longas datas, por longos anos. E no primeiro livro da Costa Silva, Sangue, percebe-se temas e tratamentos poéticos muito parecidos com aqueles que Augusto dos Anjos dispensou alguns poemas dele, não é verdade? Exatamente, com certeza. E o poeta Da Costa Silva era um ser assim extraordinário. A gente lembra quando ele conversava com o Cristino Castelo Branco, numa noitezinha de 1907, lá na Rua da Aurora, e ele falando do Piauí, e ele diz pela primeira vez o seu poema Saudade. Que todos nós conhecemos e que o Cristino Castelo Branco apresentou no seu livro Homens que Iluminam, né, que foi editado em 1946 lá no Rio de Janeiro. E isso estão gravados nas páginas 89 a 91 do livro dele, do Cristino Castelo Branco, falando exatamente dessa grandeza do poeta Da Costa Silva. A minha terra é um céu. Se há um céu sobre a terra, é um céu sobre outro céu, tão límpido e tão brando, que eterno sonho azul parece estar sonhando sobre o vale natal que é o seu arruio de serra. Que encanto natural o seu aspecto encerra, junto à paisagem verde, a igreja branca, o bando das casas que se vão pouco a pouco apagando com o nevoento perfil nostálgico da serra. Com o seu povo feliz, que ri das próprias mágoas. Entre os três rios lembra uma ilha, alegre e linda, a cidade sorrindo aos ossos das águas. Terra para se amar com grande amor que tenho, terra onde tive o berço e de onde espero ainda 7 palmos de gleba e os 2 braços de um. Esse é o doutor Tatá. Quando vier a esta cidade maravilhosa, passe aqui, venha conversar com ele. Se tiver doente, ele pode até lhe passar um cachê. Um minuto só, já estaremos de volta.